E aí, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo para o nosso curso. Essa é a segunda aula. Hoje a gente vai começar a sair um pouco mais dessa parte teórica e vamos falar de um dos assuntos que é mais amados por todos, que é Grécia Antiga. E vamos lá, gente. Uma coisa que é interessante é que na Grécia Antiga a gente tem o início de muita coisa. A gente não pode falar que é o início de tudo, porque antes da Grécia, antes do que a gente chama de Antiguidade Clássica, aconteceu muita coisa. Vocês não têm noção da quantidade de coisa que aconteceu. Inclusive, eu posso até trazer aqui esse conteúdo de Antiguidade Oriental, que não é muito um foco do Enem, pelo menos não do Enem da Banca CG Gran Rio. A Banca Sebrasp pode ser que aposte nesses temas, eu posso colocar como material extra, sem problema algum. E nessa Antiguidade Oriental a gente fala sobre Egito, a gente fala sobre Mesopotâmia, a gente fala sobre persas, a gente fala sobre fenícios, a gente fala sobre os hebreus, a gente fala sobre uma galera. Mas vamos para a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, que é, a gente pode dizer que o grande gênese do Ocidente. E minha gente, vamos ser sinceros. Vamos parar de estudar Grécia, Roma, esses conteúdos da antiguidade, como se fossem coisas que a gente só vai entender o conteúdo e passar para frente. Não. É importante para você que vai fazer Enem, principalmente, e vestibulares que são afins ao Enem, que você consiga fazer uma comparação principalmente entre o que aconteceu nessa antiguidade, o que vai passar a acontecer no presente ou o que pode acontecer em momentos posteriores. Quando a gente compara, por exemplo, a democracia grega com a democracia atual, a gente está fazendo um raciocínio de linearidade, de comparação, que é extremamente importante que você tenha nessa prova. Essa é uma habilidade que é treinada. Você não precisa ser historiador, você não precisa ser professor, você só precisa ser uma pessoa com a mente aberta o suficiente para enxergar essas nuances das realidades que a gente viu, que a gente viveu e que a gente já percebeu ao longo desses últimos tempos, desses últimos anos, desses últimos acontecimentos. Beleza? Agora vamos entender a Grécia Antiga. A primeira coisa que é importante você entender é que é dividido em 5 períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, clássico e o helenístico. Detalhe que esses 3 últimos que eu falei, que são os mais importantes e que geralmente são mais cobrados, não só na disciplina de História, como na disciplina de Filosofia. Sim, de Filosofia. Porque quando a gente começa a entender a construção da filosofia lá com os pré-socráticos, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides, Pitágoras, Protágoras, os Anaximandros, Anaximênides, essa galera toda, a gente está pensando justamente o período arcaico, que é quando a gente tem a formação da polis e é quando a gente tem, principalmente, o processo de construção de um pensamento mais voltado para uma racionalidade metódica. Detalhe, não podemos falar de ciência ainda, porque ciência a gente só fala no século XVIII. Outro detalhe, não vai ser qualquer observação que vai construir o pensamento filosófico, nem o pensamento histórico, ou qualquer pensamento que precisa de um método. Vai ser uma observação pautada nesse método, pautada nessa construção, que vai trazer essa realidade para a gente cada vez mais profunda e cada vez mais clara. Certo? Então vamos lá. O que é que acontece no período pré-homérico? Povoamento. Vai ser o momento que a gente vai começar a entender e a perceber as nossas perspectivas de construção desses povos gregos, desses povos gentílicos. Então, a gente vai ter o povo jônio, o povo eólio, o povo dórico e várias outras pessoas começando a surgir. Se você pensar direitinho, perceber direitinho e se atentar aos estilos arquitetônicos, essa mesma galera que vai dar o nome àquelas colunas que a gente vê que são tão famosas da Grécia Antiga. O período pré-homérico acaba com a invasão dórica, certo? Então, o povo dórico vai ser o povo que vai fundar Esparta. O período pré-homérico acaba com a invasão dórica, que vai gerar a primeira diáspora. O povo dórico era extremamente violento, tanto que eles chegaram a Esparta.
E aí o que é que vai acontecer? Eles vão justamente, os povos que estavam lá anteriormente, vão justamente começar a buscar outros lugares para viver, onde eles se sintam mais seguros, certo? Essa é a primeira diáspora que acaba o período pré-homérico. Já já eu vou repetir isso bem tranquilo para você conseguir anotar e para você conseguir rever isso mais para frente. Ao início do período homérico, a gente tem uma tentativa de ruralização. A maior característica vai ser essa tentativa de ruralização e uma tentativa de construção de uma agricultura. Gente, essa construção de uma agricultura vai ser importante justamente porque a gente vai ter essa percepção de que a gente só vai conseguir se sedentarizar em um lugar, se fixar em um lugar, se a gente conseguir se alimentar nesse lugar. E isso é uma teoria real, eu não estou falando tirando onda com ninguém, não. Eu estou falando muito sério. Você só consegue se fixar num lugar se você tem condições de se alimentar, se você tem segurança e se você tem condições ambientais de se manter nesse lugar. Isso que causa a sedentarização. Os povos da Antiguidade Oriental, os egípcios, os mesopotâmicos e assim por diante, eles todos passaram por esse processo que os gregos também vão passar. Então, essa tentativa de agricultura foi muito importante, mas não foi uma coisa que deu muito certo, justamente porque o relevo grego é extremamente acidentado. Período arcaico, o período de surgimento da polis. Atenas, Esparta, Tebas. Você pode ter ficado confuso nesse momento, mas tem uma Tebas na Grécia que é diferente da Tebas do Egito. Mas tá tudo certo. Durante o período clássico, a gente tem o advento da cultura grega. Então, a gente tem o surgimento da democracia, a gente tem o processo do teatro, a gente tem todos os afloramentos possíveis e imagináveis da cultura grega. A gente pode dizer que é o período áureo. Da nossa sociedade, da nossa civilização que a gente está estudando agora. E por último, o período helenístico, que é o período da invasão macedônica. Beleza? Vai ser o único momento da história grega que a gente vai poder falar sobre governo central. A Grécia se organiza politicamente em cidades-estados, e essas cidades-estados são independentes entre si, ou seja, tem um processo político, tem um processo cultural, tem um processo econômico independente umas das outras. E isso vai gerar, lá na frente, para finalizar o período clássico, o que a gente chama de Guerra do Peloponeso, que vai ser a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. Mas isso a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Ponto importante, a Antiguidade Clássica vai compreender as sociedades da Grécia e da Roma antigas. Um período que é muito importante para o mundo ocidental, porque é onde a gente vai ter a nossa noção de belo, de certo e errado, de direito, de justiça, de política e assim por diante. Não que os outros momentos que se passaram e que são anteriores a esses períodos não tenham sido importantes, muito pelo contrário. Mas nós, iluministas que somos a junção dos gregos e dos romanos. Somos essa junção de democracia e república. Somos essa junção linguística, inclusive, de Grécia e Roma, do grego antigo e do latim. E assim por diante. Então, é muito importante a gente ter essa noção de construção, porque é essa noção de construção que vai fazer literalmente com que a gente seja o que a gente é hoje. E aí, vamos lá. Onde ficava a Grécia Antiga e por onde a gente teve o início do povoamento? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, na ilha de Creta. Gente, a ilha de Creta é onde a gente tem a formação. Eu acho que essa cor ficou péssima. Vamos de roxinho. A formação
a primeira parte da sociedade grega. A gente tem uma sociedade de característica matriarcal e o que a gente chama de sociedade gentílica. Vai ser justamente essa sociedade que vai sair de Creta, vai passar pelo Mar Egeu e vai começar a povoar o continente. Vão ser esses povos, principalmente a Grécia, que a gente chama de Aqueia, que vai começar a surgir. Thaís, por que Grécia Aqueia? Essa pergunta vai ser respondida agora, porque vão ser literalmente o primeiro povo a terem ocupado a Grécia, os aqueus. Os aqueus vai ser aquela galera que estava em Creta. Os jônios é a galera que vai criar a filosofia. Os dórios ou dóricos vai ser aquela galera que vai justamente criar a noção de militarismo no mundo grego. E um detalhe, vai ser o povo que vai criar a cidade de Esparta. Criar não, fundar. E os eólios vai ser a galera que vai estar mais presente na parte sul da Itália, o que a gente chama de Magna Grécia. Beleza? Onde eu fizer uma carinha feliz, você tem que ter atenção. Aqui temos uma carinha feliz, certo? Vamos pra frente. E detalhe importante, não sei se está dando para ver o fundo do slide. Aqui para mim dá para ver, mas eu tô bem pertinho dele. A gente tem o estilo de coluna que a gente chama de coluna dórica, que a gente consegue associar justamente aos dóricos, a galera que cria Esparta. E se você perceber, a gente pode diferenciar a coluna dórica da coluna eólica da coluna jônica. A coluna dórica é a mais comum e a mais lisa de todas elas, justamente porque a gente vai associar esse pragmatismo na construção cultural ao militarismo, porque eles, por serem muito militarizados, eles vão ser mais práticos em relação a outras coisas, certo? Detalhe, o período pré-homérico acaba na primeira diáspora, como eu comentei para vocês, e vai ser ocasionada justamente pela invasão dórica. Muita gente ficou com medo dos dóricos e começaram a ir para outros lugares. Esses outros lugares passaram a ser um pouco mais seguros. Como eu falei para vocês, a segurança é uma parte importantíssima na noção de sedentarização, beleza? Mas as pessoas que ficaram na região começaram a criar os genos, que é a primeira fase de urbanização e de organização política da Grécia. Geno, gen, família. Sim, a palavra geno vem da palavra gen. Família, porque vai ser justamente aquela galera que a gente vai compartilhar os nossos genes. Então, como que a gente pode inferir? O que a gente pode inferir daí? A organização gentílica, a organização dos genos é uma organização familiar. Anote isso. Vou passar 5 segundos olhando para você enquanto você anota. Foi. E aí a gente tem o início do período homérico, certo? O período homérico tem justamente a segunda diáspora, certo? Essa segunda diáspora é o que vai finalizá-lo. Por que a gente vai finalizá-lo? Porque essa ruralização não vai dar certo. Setinha para baixo é porque não deu certo. Beleza? Então, eles não vão ter grandes espaços agricultáveis e aí, justamente por causa disso, eles vão começar a procurar espaços para se sedentarizar com segurança alimentar, que é uma coisa extremamente importante de termos em mente. E a principal obra que a gente vai ter, no caso as principais fontes que a gente vai ter, são as obras de Homero. A Ilíada, a Odisseia.
Você pode se perguntar e me perguntar, mas Thaís, a Ilíada e a Odisseia não são mitos? Então por que a gente vai ter que levar em consideração esses mitos? Agora vamos interdisciplinar com filosofia? Mitos têm a função pedagógica e a função sociogônica, que são justamente duas funções necessárias e caríssimas ao entendimento dessas sociedades. Como a gente está falando de um período muito distante do nosso tempo presente, acaba que a gente tem muita dificuldade em encontrar fontes confiáveis. E a Ilíada e a Odisseia trazem para a gente muitas noções do que aconteceram e de como a sociedade funcionava e pensava. Por isso que a gente se utiliza de mitos para utilizar como fonte histórica, belezinha? Não esquece disso e anote isso, que é extremamente importante. Pausa o vídeo, anota, fica à vontade, mas vai dar certo. E aqui a segunda diáspora, que foi justamente ocasionada pela falta de terras férteis e agricultáveis, beleza? E aqui, ó, essa citação de Aquino. Como vimos, a sociedade grega da época homérica baseava-se no regime de clãs, gênos, mas esse se encontrava em desagregação. Os bens móveis e alguns imobiliários, como as casas, passaram a ser considerados como propriedade privada. Entretanto, a terra continuou a pertencer à sociedade gentílica. Então, a terra era do gênero, era da sociedade gentílica, era da família. E o que começou a ser criado, as junções com outros gêneros, que passou a ter a noção de que aquilo era propriedade privada, certo? E aí a gente chega no período arcaico. O período arcaico é muito importante. Muito, muito, muito importante mesmo. E por que a gente chega nele? Como que a gente chega nele? Com a segunda diáspora, a gente vê justamente o fim desse período homérico, o fim dessa sociedade gentílica. E um detalhe importante, a gente vê também o surgimento de outras formas de organização política. Dos gêneros, a gente tem a frátria. Da frátria, a gente tem a polis. Certo? E um detalhe importante é que esse processo evolutivo de organização política vai ser justamente o que vai levar a gente a entender o que é e a grandeza da polis para essa perspectiva. Quando as cidades de Esparta e de Atenas começam a surgir, a gente justamente está pensando esse processo de organização e de junção de outros lugares, né? de outros processos políticos. Mas isso a gente vai aprofundar na próxima aula. E a gente vai ter a parte 2 da Grécia. Compartilha com seus amigos, espero que você tenha curtido e até a próxima.